Olá, tudo bem com vocês? Eu espero sinceramente que sim. Eu sou o professor Alan. Quero apresentar para vocês nessa aula aqui a nossa sexta questão envolvendo aí a parte das tuplas que nós estamos trabalhando e as coleções da linguagem Python, tá certo? Então, sem mais delongas, vamos abrir aqui o nosso editor de códigos do PyCharm no computador. Eu quero apresentar para vocês aí a minha sugestão de resolução da sexta questão sobre as tuplas da linguagem Python. Muito bem, pessoal, eu já estou aqui no meu computador. Vamos abrir aqui o nosso editor de códigos do PyCharm para começarmos a desenvolver então a resolução da nossa sexta questão envolvendo aí as tuplas que nós temos aí disponível da linguagem Python. Aqui dentro, aqui no PyCharm, eu vou abrir o nosso projeto Exercícios Python. Dentro desse projeto eu já tenho criado ali das nossas aulas anteriores o arquivo da lista 07 envolvendo a parte aqui das tuplas que nós estamos trabalhando. Eu vou fechar aqui o nosso navegador de arquivo contendo o diretório e para termos aqui tudo na tela, né, o nosso editor de texto para facilitar aqui a nossa visualização. Lembrando aí você que na nossa última aula nós fizemos a resolução da quinta questão aqui envolvendo a parte das tuplas. Se você não tiver visto essa aula, eu vou deixar um card aqui em cima para que você possa ver a aula, tá certo? E aqui logo abaixo nós temos o enunciado da nossa sexta questão, que ela diz o seguinte: crie um programa que contenha uma tupla preenchida com números por extenso. Então nós vamos criar uma tupla aí com esses números escritos por extenso de 0 até o número 10, tá certo? O programa ele deverá ler um número via teclado, tá certo? Aí pedindo para que o usuário possa entrar com esse número no intervalo de 0 a 10 e no final, né, exibir no console do Python por extenso aí no caso é o número que o usuário ele escolheu ali de forma numérica, tá certo? Então, este é um exercício que nós podemos fazer aí utilizando então aqui a parte das tuplas, utilizando ali também, se necessário, estruturas condicionais, estruturas de repetição, tá certo? Então, inicialmente aqui eu vou criar então a nossa tupla, e aí eu vou criar uma tupla aqui da seguinte maneira aqui, ó, números extenso. Vou escrever aqui a minha variável tupla dessa maneira, e vai receber então aqui uma tupla que eu vou fazer aqui da seguinte forma assim, ó. Vou abrir e fechar o parênteses, né, que é a forma da sintaxe básica que nós podemos fazer para criar uma tupla. Logo na sequência eu vou dar um enter aqui, né, para a gente não ficar com todos os textos aqui por extenso aqui e ficar muito longo, então eu posso quebrar as linhas aqui da seguinte maneira aqui, ó. Eu vou começar colocando então aqui por extenso o 0, depois nós vamos escrever o 1, na sequência aqui nós temos o 2, tá certo, pessoal? E aqui nós vamos fazer o preenchimento de todos os números por extenso até o 10, de 0 a 10 no caso. Então eu vou colocar aqui agora o 3, depois o número 4, sempre colocando aqui entre as aspas, porque se trata de uma string, 4, depois eu tenho aqui o número 5, se eu quebrar uma linha aqui, ó, depois da vírgula e continuar aqui na próxima linha, sem nenhum problema. Depois eu tenho o número 6, 7, depois o 8, tenho também o 9, por fim aqui eu tenho o número 10 escrito por extenso. Então, tá aqui, né? Inclusive, eu posso fazer aquela nossa ideia inicial de printar na tela, então, aqui essa tupla e verificar, né, se trata exatamente das tuplas, utilizando a funçãozinha type, e a gente coloca logo na sequência aqui, ó, a variável, no caso a tupla números por extenso.
Então, já posso rodar esse meu código, botão direito aqui em cima da aba lista 07, coleções duplas. E aqui eu já posso dar um run. E veja só, ele mostra para a gente aqui, né? A nossa tupla contendo aí todos os números de 0 a 10 por extenso. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, eu escrevi certinho. E aqui a gente tem, né? Que se trata exatamente da classe aqui, ó, das tuplas. Tá certo? E aqui agora nós podemos dar continuidade aqui no nosso exercício. Vou tirar aqui então aqui agora essa parte aqui, ó. Nós colocamos e nós vamos então aqui agora desenvolver o resto do nosso exercício aqui. E eu vou fazer aqui utilizando inicialmente, pessoal, uma estrutura de repetição com while true, né, que é aquele nosso loop infinito. E aqui logo na sequência eu já posso, inclusive, já fazer a utilização da seguinte estrutura aqui. Ó. Eu vou fazer uma declaração de uma variável, que vai ser a variável que o usuário vai digitar para a gente. Então, eu vou colocar aqui, ó, número, que vai ser o número por inteiro que ele vai digitar. Então, eu vou colocar aqui, então, um int de input, tá certo? E aqui, logo na sequência, eu já posso, inclusive, aqui, ó, perguntar para ele aqui, na mensagem aqui, ó, digite na verdade, entre 0 e 10. Vou colocar 2 pontos e um espaço aqui na sequência. Então, já fiz aqui a criação dessa variável, que é a variável que o usuário vai ter que entrar com esse dado, tá certo? Vai ser do tipo inteiro. E aqui eu já posso fazer a verificação com a estrutura condicional, utilizando o if, né? Se, né, no caso, eu tiver esse número, olha só, esse número entre 0 e 10, vou colocar assim, ó, 0 menor ou igual, e aqui menor ou igual a 10. Eu já posso, inclusive, aqui dar um break, tá certo? E aqui, na sequência, eu utilizo, né, o else, vou utilizar o else aqui, de forma que, se o usuário ele não digitar aqui um desses números, eu já posso colocar aqui uma mensagem, por exemplo, ó, com a seguinte situação. Número inválido, né? Então, vou colocar assim, ó, número inválido. Tente novamente. Tá certo, pessoal? Então, dessa maneira aqui, nós vamos fazer, né, com que o usuário, ó, o PyCharm já está me reclamando de uma situação aqui, ó, pessoal, com esse sublinhado aqui, porque eu não dei um espaço, né, entre o menor ou igual e o zero aqui. Então, tem que dar um espaço, né, para ficar como o outro ali, naquela questão do Zen do Python que nós já discutimos aí anteriormente. Tá certo? E aqui logo na sequência, no final, fora aqui da estrutura condicional, aqui fora da estrutura de repetição também, eu já posso colocar aquela nossa mensagem final aqui, ó, da seguinte maneira, utilizando as fstrings, e aí eu posso colocar assim, ó, você, colocar uma mensagem assim, ó, você digitou o número tal, aqui no caso, que nós vamos colocar então números por extenso, né, a minha tupla. E aí, qual que é a posição? Então, como eu quero utilizar a posição que o usuário digitou aqui com a variável número, eu coloco então, né, a minha variável número no caso. Então, dessa maneira que nós já podemos, inclusive, rodar esse código. Então, vou executar ele aqui novamente. Então, vou digitar aqui, ó, digite um número entre 0 e 10. Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, o número 5. Aí ele mostra para mim aqui, né, você digitou o número 5. Inclusive, eu vou colocar aqui um ponto final. E veja que ele colocou por extenso, né, pessoal? Exatamente a forma que o exercício pediu ali. Vou digitar novamente, ó. Se eu digitar, por exemplo, o número 0, você digitou o número 0. Então, meu código aqui está funcionando normalmente. Vou digitar aqui, por exemplo, o número 8. Você digitou o número 8. Então, veja que o usuário ele entra com
um número inteiro aqui no caso, tá certo? E ele mostra para a gente o que aqui, ó? Ele mostra para a gente a tupla na posição de acordo com o que o usuário digitar aqui no caso, tá certo? Então, meu código está respondendo aqui sem nenhum problema. Olha só, 4, você digitou o número 4, executar novamente, ó, número 10. Você digitou o número 10. Então, veja que o meu código aqui, ó, ele funciona sem nenhum problema. Ele tem um probleminha básico aqui, ó, com relação ao tipo de dado, porque aqui no caso, como eu estou pedindo para que o usuário ele entre com um tipo de dado numérico, né? Mas caso ele não entre com um tipo de dado numérico, por exemplo, ele entre com uma string ou uma letra, no caso, né? E eu tentar rodar esse código aqui, veja que ele vai me dar aqui, ó, uma mensagem de erro, né? Que é o value error aqui no caso, tá certo? Então, exatamente porque, como eu coloquei aqui o tipo de dado inteiro, para essa minha variável número, ele vai ficar me dando esse erro aqui. Mas como nós trabalhamos a parte do tratamento de exceções, nós podemos corrigir essa parte aqui. Então, aqui nós podemos fazer aqui, ó, a seguinte situação, ó, veja só. Eu posso utilizar um try aqui no início, ó, vou utilizar um try, e aqui agora eu já posso declarar essa minha variável aqui de forma indentada no try, e também o if aqui, ó, indentado dessa maneira, tá certo? Aqui, ó, ao invés de eu já utilizar o break, eu vou fazer o seguinte aqui, ó, vou apagar esse trecho aqui, ó. Tirar isso daqui. Eu não vou utilizar aqui dessa maneira agora. Vou fazer aqui da seguinte forma que assim, ó. Se ele entrar com o número entre 0 e 10, eu posso já, inclusive, aqui dar um break, como estava aqui anteriormente mesmo. Olha só. Vou dar aqui um break, tá certo? E aqui eu vou utilizar um else na sequência e vou colocar aqui, poderia até ter deixado aquela mensagem, né? De print aqui, ó, número inválido, tá certo? Número inválido, tente novamente, tá certo? Então eu vou colocar dessa forma, o usuário vai digitar o número, se tiver entre 0 e 10 vai dar um break, se não, o número inválido, né, tente novamente, e aqui, né, logo após essa parte do meu else aqui no caso, ó, eu já posso fazer a utilização do except, tá certo? Onde eu vou utilizar o nosso value error, que era exatamente aquele erro que ele estava dando anteriormente. E aí eu já posso então aqui, ó, colocar no caso, né, uma outra mensagem inválida, né, no caso, entrada válida. Só que aqui agora eu já faço o seguinte, ó, eu peço para o usuário digitar um número, tá certo? Inteiro. E nessa situação, né, eu já verifico que se trata do erro value erro, porque no caso o usuário ele entrar com um tipo de dado que não seja numérico, né, no caso um número inteiro, aí ele já me manda essa mensagem. Aqui essa mensagem final ela vai continuar da mesma forma, tá certo? Fora aqui da minha indentação do while true, onde ele vai mostrar para a gente ali a mensagem da maneira correta. Tá certo? Então vamos rodar esse código aqui agora, ó. Esse código agora está bem completo, tirando todas essas situações caso o usuário não digite um tipo de dado numérico. Então, se eu digitar aqui, por exemplo, né, o número 6, então ele mostrou para a gente que você digitou o número 6. Caso, né, eu digite, por exemplo, aqui, ó, uma mensagem com o meu nome, Alan, aí ele já me manda aqui, né, entrada inválida, digite um número inteiro, porque ele entrou aqui no try except value erro e me manda essa mensagem no caso. Aí então, enquanto eu não digitar um número inteiro, ele não vai parar de me mostrar essa mensagem. Vamos supor que eu digito só um caractere, a letra A, ele vai continuar mandando para a gente aqui, ó, entrada inválida, digite um número inteiro.
Caso eu digite o número inteiro, né, o número 2, por exemplo, você digitou o número 2. Então, aqui, pessoal, a resolução aqui de uma forma mais completa, né, vamos dizer assim, e correta, trabalhando toda a parte dos erros e tratamento de exceções, relativa à nossa sexta questão envolvendo a parte das duplas que nós temos disponíveis da linguagem Python. Então é isso, pessoal. Chegamos ao final de mais uma aula do seu curso de programação em Python, onde eu pude apresentar para vocês a minha sugestão de resolução, envolvendo aí a nossa sexta questão, que trata a parte das coleções, onde estamos vendo aí as tuplas, tá certo? Utilizei ali uma estrutura de repetição juntamente com uma estrutura condicional e também a utilização do tratamento de exceções, tá certo? Eu espero que vocês possam aproveitar bastante a resolução deste exercício. Vou pedir para que vocês deixem um like aqui no vídeo, considerem se inscrever no canal e ativar o sino de notificações. Compartilhe esse conteúdo com alguém que tem interesse em aprender linguagem de programação com o Python. Se tiver alguma dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários. Nos vemos aí no próximo vídeo. Até mais!